Olá, certamente você já ouviu falar de Saulo de Tarso, o apóstolo São Paulo. Ele era um dos mais vorazes perseguidores de cristãos logo após a morte de Cristo. Você lembra de como foi a sua conversão e das pessoas que fizeram parte deste evento sobrenatural? Você lembra? Tem um personagem nessa história que eu quero destacar, que teve uma participação que foi ao mesmo tempo discreta, mas também marcante. O seu nome era Ananias, ele era um cristão que morava na cidade de Damasco. Vamos relembrar rapidinho um pouquinho dessa história. Saulo perseguia os cristãos de forma obcecada. Ele era judeu, mas tinha cidadania romana, império que dominava o mundo naquela época, o que dava a ele autoridade para prender e acorrentar os cristãos. O texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, fala que certa vez Saulo seguia caminho de Damasco com uma escolta para prender os cristãos lá daquela cidade. Homens ou mulheres, não importava, ele os levaria presos e acorrentados para Jerusalém. Mas, nesse dia, ainda na estrada, ele teve um encontro que mudaria sua vida para sempre. Já perto de Damasco, brilhou uma luz vinda do céu, mais forte que a luz do sol, e Saulo caiu no chão. Ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Era Jesus dizendo. Ele podia ter dito: Saulo, por que você persegue essas pessoas? Por que você persegue os cristãos? Mas a gente já sabe disso. Jesus é assim até hoje. Ele toma para si as nossas dores. Voltando à história, Saulo então pergunta: quem é? Quem está falando? Jesus responde: eu sou Jesus, aquele a quem você tem perseguido. Levanta, entra na cidade e aguarde as minhas instruções. Todos ficaram muito espantados, porque ouviram a voz, mas não viram quem estava falando. Quando se levantou, Saulo percebeu que estava cego e teve que ser conduzido para dentro da cidade. Aquele encontro foi muito traumático, emocional, física e espiritualmente para Saulo. Ele entrou na cidade de Damasco e lá ele ficou em jejum absoluto e cego por 3 dias. É aí que o nosso personagem Ananias entra em cena. O Senhor chama Ananias através de uma visão e ele responde: eis-me aqui, Senhor, estou pronto, pode falar. O Senhor então lhe disse: vá à casa de Judas, que não é o discípulo que traiu Jesus, e procure por Saulo de Tarso. Ele está orando a mim nesse momento e eu mostrarei que você irá encontrá-lo para colocar as mãos sobre ele para que ele possa enxergar novamente. Mas, Senhor, exclamou Ananias, está todo mundo falando sobre Saulo aqui na cidade. Esse é o homem que tem feito coisas terríveis contra nós cristãos. Ele está aqui para nos levar presos. Ananias estava, sim, atento à voz do Senhor, mas ele teve medo e era natural que tivesse. Algumas vezes nós ouvimos a voz do Senhor e entendemos a sua vontade de alguma forma, mas temos medo, temos receio de cumpri-la, de atendê-la, talvez porque ela não coincida com a nossa vontade, com os nossos planos, com os nossos anseios, talvez porque simplesmente ela nos deixe numa situação desconfortável ou em perigo. E era isso, certamente, Ananias se sentiu em perigo. Para quem curte as histórias de super-heróis, o sensor de perigo, o sensor aranha de Ananias estava funcionando. Ananias podia ter insistido na sua hesitação e dizer: Senhor, não é melhor deixar isso quieto? Cego, Saulo não vai conseguir perseguir nenhum cristão. Mas o amor de Jesus e os seus planos são assim. Eles invertem a lógica da vida e muitas vezes nos fazem ir contra o sistema, nadar contra a corrente. O Senhor ouviu as considerações de Ananias, mas disse: vá fazer o que eu digo. Não está escrito assim, mas deve ter sido algo do tipo: vai, meu filho, vai com fé que eu estarei com você. Porque eu escolhi Saulo para levar a minha mensagem às nações e reis e até mesmo para Israel, e eu lhe mostrarei o quanto ele deverá sofrer por mim. Ananias, embora pudesse talvez ter ainda mais medo depois que ele soube disso, ele foi e encarou a dura missão. Encontrou Saulo, pôs as mãos sobre ele e lhe disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu na estrada me enviou para que você possa ficar cheio do Espírito Santo e volte a ver. No mesmo instante,
caiu dos olhos de Saulo algo semelhante a escamas e ele voltou a enxergar. E após isso ele foi imediatamente batizado. Saulo passava de um dos maiores perseguidores do Evangelho para um dos maiores pregadores da história, tornando-se o principal ou um dos principais escritores do Novo Testamento. E Ananias, o nosso humilde personagem de hoje, sobre quem a Bíblia não dá mais detalhes, teve uma participação importante, decisiva, marcante na iniciação de Paulo na vida cristã. Ananias foi usado por Deus e marcou profundamente a vida de Saulo. Nós precisamos, assim como Ananias, estar sensíveis, atentos à voz do Senhor. Como? Através de uma visão como a que Ananias teve? Talvez ouvindo os conselhos e admoestações dos líderes da sua comunidade de fé. Sim, isso é muito importante. Mas tem uma forma infalível, mas que requer de nós um pouco mais de esforço, que é orando ao Senhor e lendo regular e atentamente a sua palavra com os ouvidos da alma e do coração abertos. Nós precisamos, assim como Ananias, ser menos ego-referentes, pensar menos em nós e mais nas coisas do reino de Deus. Buscar ouvir, entender e atender à vontade de Deus deve ser o nosso objetivo de vida, pois assim, mesmo de forma discreta, nós, assim como Ananias, poderemos marcar, abençoar a vida de alguém. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse texto, leia o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Deus nos abençoe. Tchau, tchau.